Eu sou Renan Trajano Farias, nascido em 9 de abril de 81, filho de Maria de Fátima Trajano, professora da Rede Estadual de Ensino, de José de Souza Farias, motorista. Cursei matemática, curso de licenciatura em matemática, e antes de me formar comecei a dar aula para professor. Casei com 22 anos, né? E recém-casado fui pai, precisei ausentar das aulas para começar num cargo na prefeitura na gestão de Cosete Barbosa, e desse começo de Cosete fui aproveitado pela gestão veneziana, pelo primeiro secretário Levi Leite, depois reaproveitado pelo Vanderlei Medeiros, segundo secretário, e depois continuei no segundo mandato, quando o secretário foi Júlio César Cabral. Então eu estou com 34 anos, tendo passado por tudo isso, né, e hoje voltando a estudar para tentar realizar o sonho de ser médico, né, tentar passar na vestibular de medicina. Na gestão do veneziano, então, você trabalhou quanto tempo? Trabalhei os 8 anos, os dois mandatos completos, integrais, né, com os 3 secretários, Levi Leite, Vanderlei Medeiros e Júlio César Cabral. E no veneziano, o seu cargo era diretor? Diretor financeiro. No período de maio de 2006 a dezembro de 2012, eu fui diretor financeiro. E esse cargo de diretor financeiro impunha o quê? Que tipo de tarefa? Fazer tudo que o secretário determinava, né, fora acompanhamento de contas, de saldos, né, de tesouraria, né, e todas as determinações do secretário de Finanças eram cumpridas por mim, né, e do prefeito, o próprio prefeito, que ligava diariamente para mim, né, procurando saber as entradas, querendo saber o que ia ser pago, o que ia ser executado, determinando, né, o que deveria ser pago. A JGR, essa empresa que foi utilizada para viabilizar recursos para a campanha do senador, né, ela, como foi que Renan Trajano ficou sabendo, diretor financeiro? Porque, por existir problemas comigo no ano de 2008, no tocante a recursos adquiridos pelo Caixa 2 de campanha e na quitação desses recursos, eles não confiaram em mim em 2010. Né, e utilizaram o Lafite para assinar os cheques antecipadamente dados ao empresário, para que ele pudesse viabilizar recursos, né, mesmo sem o empenho existir, sem a despesa existir. 10 cheques foram confeccionados em máquina de datilografia pelo hoje vereador de Campina Grande, Hércules Lafite, e assinados por Hércules Lafite e Júlio César Cabral. Os cheques foram entregues a Eduardo Ribeiro Victor, que viabilizou um recurso antecipadamente para a campanha começar, né? Isso era por volta do mês de junho, julho de 2010. Os recursos vinham até Campina, trazidos ou pelo próprio empresário ou pelo seu engenheiro Aguinaldo, né? Muitas vezes eu fui pegar na Compec, né, por trás da Brunelli João Pessoa, né, o seu escritório, a sua construtora lá, e trazia para Campina Grande, dentro de caixa de sapato, dentro de sacolas, né, 200, 300 mil reais, 150, 60, vários foram os valores, entregava diretamente no apartamento do senador, na Prata, no 1001 da Prata. Qual senador? O senador Vital do Rego Filho, né, hoje ministro da República, entregava diretamente no apartamento do 12º andar do prefeito veneziano Vital do Rego, né, no centro da cidade. Entregava a secretários, entregava na produtora, né, de mídia, que fazia os guias eleitorais, né, Marcelo Rios. Então, fazia os pagamentos que eram determinados por eles, ou pelo senador, pelo veneziano Vital do Rego, a quem devia entregar. Então, o dinheiro vinha, e justamente como o empresário recebeu esse cheque, ele perguntou a mim, que era diretor, por que eu não tinha assinado os cheques. E eu disse, não devem estar confiando em mim. E ele perguntou, né, se era realmente a assinatura de Lafite. E eu confirmei que era a assinatura de Júlia de Lafite nos 10 cheques que ele tinha recebido, para que desse segurança a ele e ele começasse a mandar o dinheiro. Posteriormente ao envio do dinheiro com os cheques em mão, a prefeitura começou a pagar a JGR de forma fracionada, em valores menores de 300, 400, 150, 120. Né, o Tribunal de Contas tem a relação desses pagamentos. E depois, já no mês de agosto, chegou o empenho, né, uma nota fiscal de quase 4 milhões de reais, no dia 13 de agosto. Né, de uma empresa que não tinha contratado ninguém, não tinha, né, assinado carteira de ninguém. Tinha um escritório em Campina Grande, ali, próximo ao Salão Bar, numa salinha em cima, uma secretária que nem da JGR era da Hidroterra, né, Aline. Né, então não tinha nada em Campina Grande. O seu dono, proprietário, de acordo com a Junta Comercial do Estado da Paraíba, Gilson de Oliveira da Silva, não tinha nem conhecimento dos serviços que tinham sido executados em Campina Grande. JGR. Não me lembro nem dessa. Era só fechado, tinha a de Elda aí. Movimento não. Era de quê? Que eu saiba era Era na 206, era no segundo andar, lá do canto. Não tinha nem funcionário, nem secretário, não? Eu não vi não, fala a verdade, eu não vi. Só era uma mesa ré aí, virou e pronto. Como é que eu acho, seu Gilson, agora? Aí, perguntando a mim, tá difícil, viu? E aí não sabia do que tinha sido feito, porque ele apenas forneceu uma nota fiscal,
Né? Tinha sido prometido a ele uma comissão de 10% e ele queria saber o que a prefeitura tinha empenhado para ele ter direito a essa comissão. Quase 4 milhões de reais empenhados para que o dinheiro fosse diluído e, né, gasto na campanha eleitoral do então candidato a senador Antônio Vital do Rego Filho, Vitalzinho, que hoje é ministro, né, do TCU, Tribunal de Contas da União. Nada da obra foi realizado, a JGR não tem empregado nenhum contratado, não fez nada. A JGR apenas foi criada pela prefeitura, por Júlio César, Alex, Alexandre e Vitalzinho, né? Um empenho, abriram o número de uma concorrência lá, 009, que não existe na prefeitura, né? Os papéis desse processo licitatório, abriram um número de concorrência lá, 009, com data de 2009, criaram um empenho, né? Forneceram uma nota, o Cantalice, que acredito que até era dono da JGR antecipadamente, anteriormente, depois foi que transferiu para o Gilson. É o próprio que certifica, um ex-proprietário da empresa certifica, né, as obras. Né? Então, um processo todo montado para subsidiar a campanha eleitoral, né, que foi uma campanha astronômica, né, a nível de Estado, foi muito mais, né, vultuosa do que a campanha do então candidato a governador Maranhão. Eu queria falar com alguns dos contadores. Eu estava procurando a empresa JGR aqui. JGR. Comércio e construção. Talvez eu esteja sabe demais, não sei. Talvez eu apresentei, mas a vida é uma só. E todos que estão pensados, seja de baixo meia, deixa eu ver, quem é da JGR? Que é quem eu amo, sempre me rolar a minha filha. Que é o representante dos 4 anos. É de Gilson, não é? Isso. Tá bom, então. Faz muito tempo que a gente não fala mais com o Gilson. Beleza. Muito tempo mesmo. Portanto, que quando eu entrei aqui, eu que tentava entrar em contato com ele, mas daí já não consegui mais. E como é que você entregava o dinheiro ao senador? Diretamente, hoje ministro do TCU. Diretamente no seu apartamento. Na maioria das vezes ele pedia para deixar ou no seu quarto, né, que era uma suíte do lado direito de quem entra, né, tem uma rede estendida, né? Então, ou deixava lá no seu quarto, ou deixava no quarto do seu filho neto, que para quem entra é do lado esquerdo, né? Tem a cozinha, depois tem o quarto do neto, né? A cama lá, cama simples, né? Um móvel que tinha entre a cama, deixava lá na cama o pacote, ou a caixa, ou sacola, né? A caixa de uísque, deixava lá em cima, e depois ele fazia toda a repartição, a divisão e resolvia os seus problemas de campanha lá, de apoios que tinham que ser, né, viabilizados através do dinheiro, né, da compra, né, como na realidade é a política do Brasil hoje, né, a política totalmente, né, na base da compra, né, da adquirir. O Caixa 2 ainda é extremamente praticado, né, nos dias de hoje. Nada disso foi declarado até aí? Não, nada disso. Desse dinheiro que eu levava era declarado. Alguns desses dinheiros, né, até isso eu vou esmiuçar tudo no depoimento, alguns desses dinheiros conseguidos eram depositados na campanha com o CPF CNPJ de alguns doadores. Né? Uma vez em 2010, 29 de outubro de 2010 eu consegui, 29 de outubro de 2010 eu consegui 200 mil reais. Né? Acordei de manhã, uma ligação do secretário de Finanças, Júlio César, com o meu celular, vem aqui no apartamento de Vitalzinho. Fui no apartamento Vitalzinho, estava o secretário, Alexandre, Juraci Júnior e Vitalzinho, preciso de 200 mil reais, que a minha conta de campanha vai estourar. Já tinha sido eleito no primeiro turno, tem um prazo para prestação de conta, tinha passado cheques e precisava desse valor. Aí eu não tinha uma relação confiável, porque sabia das práticas de Vitalzinho. Saí e fui no apartamento do prefeito, o irmão dele, veneziano, me chamaram no apartamento do Vitalzinho, pedi 200 mil reais. É verdade, posso resolver? Pode, não, porque ele está precisando, porque senão a conta dele vai voltar os cheques e vai ser impugnada a sua eleição. Fui a uma pessoa da cidade, consegui 200 mil reais, levei, entreguei a Juraci Júnior, diretor financeiro do PMDB, da campanha oficialmente, no Bradesco, da Avenida Canal, 200 mil reais para que ele depositasse na conta de campanha e pudesse legalizar, né, os pagamentos que precisavam ser feitos. Então, algumas vezes, Rubens, esse dinheiro realmente sujo chegava e era oficializado com CPS e CNPJ de doadores, né? Porque isso também é uma prática comum e corriqueira, né? O dinheiro vem de forma ilícita,
mas de forma lícita aparece nas contas de campanha porque se cria CPFs, né? CPFs são solicitados, CNPJ são solicitados e são feitos, né? Por mais que a empresa não tenha dado o dinheiro, ela aparece lá como doadora. Então, isso também aconteceu e eu presenciei várias vezes isso. Né? Inclusive no cheque da Secretaria de Saúde que foi com essa campanha, foi dessa forma que aconteceu. O Paulo Bezerra estava com a relação de CPFs, quando sacou o dinheiro da prefeitura, depositou aquela relação de CPF e as pessoas, né, muitas vezes nem sabiam daquela doação que estavam fazendo. A maioria do dinheiro que eu trazia era usado de caixa 2, na compra direta, né? Não passava por campanha legalizada, até porque não se presta conta do apoio, né, conquistado no vereador, no deputado, no prefeito. Né? Agora, pela soma virtuosa que ele prestou conta, eu acredito que ali 30%, 40% do que está ali declarado não foi conquistado de forma legal, né? Foi dinheiro que veio de forma ilícita e que foi legalizado como doação, né, de campanha. Do convênio de 4 milhões, quanto foi para ele? Para essa conta de campanha, acredito que mais de R$1 milhão deve ter entrado para a conta de campanha como doação. Com forma legalizada? Com forma legalizada, doação legalizada. E o resto foi utilizado em caixa 2. Ah, então todo o dinheiro do convênio foi para a campanha? Todo o dinheiro da JGR foi para a campanha. Ou de forma legalizada, ou de forma, né, como caixa 2, ele foi utilizado na campanha. Todo o dinheiro, né, foi exclusivamente para ser gasto e viabilizar a campanha eleitoral do senador. Além desse episódio da JGR que você narrou, você também arrecadou recursos por meio de agiotas para as campanhas políticas, foi isso? Foi vários, através de troca de cheques da prefeitura, né, com agiotas da cidade. Em qual volume que você acha que você arrecadou? É como eu disse, são superiores a R$10 milhões, né? Se a gente juntar todas as campanhas, né, dá valores superiores a 10 milhões. E em virtude dessas dívidas, você sofreu ameaças de morte, ameaça física? Fui ameaçado várias vezes, né? A família foi ameaçada, né? Esses recursos foram usados em campanhas Em todas as campanhas, desde 2006, deputado federal de Vitalzinho, a 2008, reeleição do veneziano, 2010, senador Vitalzinho e deputada federal Nilda Gondim, em 2012, a prefeita Tatiana Medeiros. E o senador, o então senador Vital, hoje ministro do TCU, ele sabia que esses recursos eram dos agiotas? Sabia, tinha consciência, tudo era transparente, né? Tudo ele sabia, né? Sabia de quem arrumava. O prefeito várias vezes ligava diretamente, né? Tem ligações do prefeito a muitos desses agiotas pedindo, dizendo que eu ia até lá, né? Que conseguisse, né? Muitas das vezes o próprio prefeito deu cheques dele, né, para serem trocados. Então a ligação era direta com eles mesmos. Eu era o canal intermediador, mas que por ser, na hora que tudo dá errado, Rubens, um agiota sabe que não vai cobrar do prefeito, não vai cobrar do senador. São pessoas grandes, eles temem. Eles sabem que um senador, um deputado pode mandar um juiz, coisa para lá fazer uma coisa ou outra. Eles têm esse pensamento. Né? Então eles cobram da parte menor, eles vêm ameaçar, vêm dar pressão para que a parte menor vá ao prefeito, ao senador, ao deputado. Né? Eles não cobram direto do deputado, eles não querem nem animosidade, nem inimizade com pessoas tidas como grandes, superiores. Né? Mas eles podem ameaçar, né? Conturbar a vida de um pequeno para que o pequeno seja esse canal dele. Né? E é bom que se diga que eu perdi tudo que eu tinha, né, o pouco que eu consegui conquistar, né, não vivi só de prefeitura, fiz eventos na cidade, trabalhei, né, tenho consciência do que aquilo que adquiri, né, com trabalho, e perdi tudo, não tenho mais nada, né, porque fui obrigado a entregar coisas que muitas vezes, né, eram minhas, de minha família, né, de meus pais, para ter a paz de volta, né, e hoje, não tendo nada, tenho tudo. Né, tenho essa paz de espírito de saber que estou buscando o caminho certo. Né, o que se foi de material, né, isso para mim não faz diferença. Você tem conhecimento da compra de apoio político aqui na cidade? Sim, os vereadores da cidade eram comprados, adquiridos através de um mensalinho, né? Um mensalinho que era feito, determinado os valores pelo prefeito e depois distribuído, né? Então, com esse recurso. Então, cada vereador recebeu uma quantia determinada pelo prefeito. Né, para o seu apoio integral nas campanhas. Né? Quem fazia o pagamento desses apoios? Na maioria das vezes eu era que fazia o pagamento aos vereadores. Quem fazia. E onde ocorria esse pagamento? No meu escritório. Eles passavam e pegavam lá, diretamente no escritório. E quais valores?
Aí era diferenciado, né? Começava na campanha valor baixo, 1.000, 2.000, 3.000, e aumentando 5, 10, 8, 12, né? Dependendo da semana, de como se buscava, se fracionava, dividia, né? Para cada um, de acordo com o peso eleitoral de cada um, também tem isso. Os vereadores que tinham mais votos recebiam mais. E eles em pessoa iam lá? Em pessoa, eles próprios iam buscar. E quais os objetivos? O objetivo era justamente apoiar a campanha, né, dos candidatos do prefeito, né? E apoiar, eleitorais. Apoiar votações na Câmara também? Também apoiar projetos na Câmara Municipal também, né? Tinha as folhas, né, os mensalinhos para que projetos fossem aprovados, né? Inclusive uma emenda que impediu a Veneziana de ter as contas reprovadas, né? Porque teve um gasto sem dotação orçamentária, sem previsão orçamentária. Foi preciso ser votado na Câmara e isso exigiu, né, uma comissão, né, que foi cobrado lá para que eles aprovassem. O procurador do município à época, Fábio Toma, foi quem, né, pediu e eu viabilizei, entreguei para que ele pudesse pagar os vereadores e o projeto pudesse ser aprovado. Essa operação custou quanto? R$200 mil. R$200 mil. E quantos vereadores receberam? 8 vereadores. 8 vereadores. Esses vereadores te agradeciam, falavam o quê? Não, agradeciam, falavam, sabiam que eu tinha sido aquele que levantou o dinheiro, o recurso, né? Eu tinha também um trâmite legal com eles, né? Com todos eles, todos eram íntimos, né? Ao tempo. Hoje não sequer tem nenhum telefone, mas ao tempo eram íntimos, né? E ligavam, sabendo que vai dar certo, né? Cobrando. Na maioria das vezes, quando demorava fazendo ameaça, não vai dar certo, não vai ter mais tempo de ser votado para lá. Então, a ligação era direta também. O que te levou a fazer essas revelações agora? É como eu disse, é a consciência que pesa, né? Você fica preso, né, estando livre, né? Eu estou tentando recomeçar, tocando a vida, estudando, né? Família desfeita, tudo, né, ao avesso, mas a consciência, né, lhe prende a você ver que as suas práticas tiraram, né, do povo o remédio, a boa sala de aula para o aluno assistir a aula, né, você construir sua vida, né, o acesso ao saneamento básico, muitos bairros ainda precários, né, vivendo dentro de lamas, de esgotos, né, então a sua consciência pesa e lhe cobra, né, então eu não suportei conviver com isso. Eu não suportei. E acredito ainda na justiça do Brasil, né? Acredito nessa instituição, né? Nos Supremos Tribunais, nos Tribunais de Justiça dos Estados, né? Nas varas, né, de justiça dos municípios. Eu acredito na instituição, no Judiciário brasileiro, né? E precisava encerrar esse peso de consciência. E hoje eu me sinto confortável quanto à minha consciência quando eu busquei a justiça, para que a justiça apure, né? A justiça pese e a justiça sentencie, né, tudo que foi feito, né, que eu participei, né, e que eu também, né, devo e mereço receber a minha sentença para que eu possa, né, dizer que arrependido desses erros, né, buscando sair dessa prisão de consciência, né, tudo isso teve fim com a apuração da justiça, do judiciário e a sentença proferida, né, tal qual, assim, espero, né, que seja, que esse processo vá à frente, que a justiça apure, né, que a justiça determine, né, quem tem culpa, né, que a sentença venha para que a gente possa encerrar isso, né, e aí eu vou me sentir livre, né, independente de estar na rua ou na cadeia, né, vou me sentir livre dessa culpa que eu trago, de ter participado de tudo isso e suprimido, né, a população, né, de benefícios. Porque quando essas pessoas pensam tudo isso e utilizam de outras pessoas para fazerem, né, elas estão tirando da população um benefício, né, uma pavimentação, um remédio, né, uma melhoria no hospital, né, uma obra de saneamento básico, né. Então, esses investimentos deixam de ser realizados porque essas pessoas pensam, como eu disse, apenas em se perpetuar no poder. Isso tem que terminar. E por isso também que eu decidi procurar a justiça, né, para que
outras pessoas talvez possam ter também a coragem, né, porque eu acredito que não sou o único nesse país, né, que participou de coisas como essa e que participam diariamente, que são obrigados a participar, que são ameaçados, né, a fecharem a boca, a ficarem calados.